né? Eu quero, em primeiro lugar, me desculpar pelo atraso e dizer que Maurício, isso é coisa de absoluta falta de modéstia, né? Se eu me conformasse em morar numa kitnet no centro, isso não teria acontecido, mas a gente quer morar num palácio, na subúrbia, né? E aí fica mais distante das coisas, né? O professor Massarski é proprietário de metade de Granja Viana. E aí acontecem essas coisas, fica distante das atividades. Pois bem, e dizer que é uma grande alegria estar aqui para falar com vocês nessa atividade, nesse seminário, né? Tratando de um tema que é de suma importância, né? A discussão sobre a economia política, que é fundamental, né? Porque discutir economia política é discutir os fundamentos da vida social, né? O que eu vou discutir com vocês um pouco já, né, daqui a pouquinho, é exatamente isso, né? É como de certa forma, aspas, jornalismo econômico, né? Que na realidade não é nem jornalismo nem economia, não é nenhuma das duas coisas, né? Como também os cursos universitários, né? Deturparam, né? Destruíram a economia política, né? A economia política não discute mais os elementos essenciais, não desvenda mais os elementos essenciais da vida social, né? Pelo contrário, né? O que se chama de economia, né? Joga uma cortina de fumaça, né? Traveste os elementos essenciais, né? Que precisam ser discutidos da vida social, né? Que precisam ser discutidos a respeito da vida social. Então, essa discussão que a gente está fazendo aqui hoje é muito importante. E, sobretudo, muito importante no momento que vivemos, né? Um momento em que passamos, sobretudo a partir de 2008, né? Um momento de agudização, né? da crise do capital, né? E que protelou-se, né? que se protelou a se tornar mais aguda em nosso país e que agora, né, sentimos esses efeitos de forma mais, sem dúvida alguma, mais aguda nesses últimos anos, né, sobretudo esse ano, né, um ano em que as coisas em que não se consegue mascarar esses efeitos, né, de forma tão eficiente como se mascarou até, como se buscou mascarar até então, né? Então, discutir esse tema é de suma importância. O que eu vou buscar mostrar para vocês é exatamente, a partir de agora, como a ciência econômica, né, passa por esse processo a partir do final do século XVIII, né, início do século XIX, né, de grande criatividade, de ascensão, de grande consistência a partir de nomes da ciência econômica burguesa, como Adam Smith, como Ricardo, né, como Stuart Mill, né, buscando desvendar elementos da vida social, né, em face, né, da sua disputa, da sua luta contra o feudo absolutismo, né, e exatamente a partir dos anos 1830, 1840,
né, e o momento-chave 1848, como essa ciência econômica aspas, destruída, vulgarizada, né, e levada às consequências que nós vamos observar daqui a pouquinho. Né? Então, a passagem, né, da ciência econômica, né, da ciência econômica, da sua busca, né, do entendimento da vida social pelos economistas, né, pelos economistas políticos burgueses, né, para uma economia, né, para uma economia que não será mais economia política, será economia descaracterizada, vulgarizada, e a partir dos anos de 1840, a ascensão do pensamento, né, marxiano, né, que definitivamente buscará esclarecer, né, a vida social sob uma outra perspectiva, sob a perspectiva dos trabalhadores. Ok? Então vamos observar isso um pouco mais de perto. Pois bem, trago aqui, só para lembrá-los, né, de algo que eu acho que é muito importante, né? Um excerto, né, do Hobsbawm, quando o Hobsbawm diz, né, é possível opor-se ou aliar-se ao marxismo, mas não é possível ignorá-lo, né? Só para registrar, né, a importância, né, do pensamento marxiano, né? O Hobsbawm é sempre interessante e ele nos traz essa reflexão, né? Daí, evidentemente, a importância de estarmos nesse momento discutindo, né, elementos como a economia política marxiana. Pois bem, outra coisa que é importante lembrar, que o pensamento marxiano ele tem como elemento fundamental a ferramenta de compreensão do mundo, né, mas uma ferramenta de compreensão do mundo que tem lado, né, que não é um conhecimento igual para todos, né, um conhecimento, né, neutro, né, e que serve a todos, né, igual inversamente. Né. Na realidade, o conhecimento marxiano é um conhecimento que tem lado, um conhecimento que serve à classe trabalhadora, né, que busca compreender a realidade para que nela nós possamos interferir. Então, esse é outro elemento muito importante. Né. E, nesse sentido, é que a partir de 1848, né, sobretudo a partir dos anos 40, a partir de 1848, a economia política marxiana iria tomar um lugar muito importante, né, no contexto, né, da economia, da ciência econômica, como nós vamos observar. Mas antes de tratar disso, nós temos que tratar exatamente, né, como a ciência econômica, né, como a economia política clássica, né, a economia política dos clássicos, se constituiu, e quais eram seus elementos característicos centrais. Pois bem, vamos entender que a economia política clássica, né, e aí nós estamos falando de quem? De Adam Smith e Davi Ricardo, ela se constitui no final do século XIX, no final do século XVIII, início do século XIX, em oposição às forças, né, do antigo regime, né, do feudo-absolutismo. Então, esse elemento nós não podemos perder de vista. Né? A economia política clássica, ela se constitui no final do século XVIII, início do século XIX, em oposição na luta contra os elementos do feudo-absolutismo. E nesse sentido também não podemos perder de vista que nós na realidade não estamos falando só da economia política clássica, nós estamos falando de um panorama um pouco maior. Nós estamos falando, por exemplo, da filosofia, né? Por exemplo, de elementos característicos, de elementos da filosofia, por exemplo. Então, na realidade, nós estamos falando de uma coisa mais ampla. Eu estou falando aqui da economia política, da ciência econômica,
né? Mas nós podemos perder de vista também a filosofia. Daí todo o contexto do pensamento iluminista, por exemplo. Né? Eu acho que todo mundo se lembra um pouco a respeito disso. Né? Condorcet, Saint-Simon, né? E o nascimento, por exemplo, do positivismo. Eu sei que alguns estranham quando se diz isso, porque quando se fala em positivismo, as pessoas pensam assim: nossa, mas positivismo é Augusto Comte. Ah, mas o Comte é aquele cara ligado à manutenção da ordem burguesa. O problema é que as pessoas, em geral, associam o nascimento do positivismo ao Augusto Comte. E o positivismo não se constitui com Augusto Comte. Essa coisa é um pouco mais ampla, ela está nesse contexto aqui, do nascimento da economia política clássica. O positivismo se constitui antes. Ele se constitui nesse contexto dos economistas políticos clássicos, como o Adam Smith, lá no final do século XIX, com Condorcet e Saint-Simon, em oposição, né, aos elementos do feudo-absolutismo, verdades reveladas, argumentos de autoridade da nobreza e que tais, né, com Condorcet e Saint-Simon. E no caso da economia política clássica, nós estamos falando de Adam Smith e Davi Ricardo, né, que buscavam, vejam, a compreensão do conjunto das relações sociais que estavam surgindo no antigo regime. Então, não sei se vocês estão percebendo, é a totalidade, né? Aquilo que Marx chamava de o complexo, totalidade que precisamos tomar muito cuidado, né? O pensamento, sobretudo o pensamento pós-moderno, o pós-modernoso, gosta de dizer que Fala que arrepia. Fala que eu já estou me coçando. Já dá coceira, né? Eles gostam de dizer que é totalitarismo. Eles dizem que é totalitarismo. É que eles não conseguem entender. Eles não conseguem entender que é o complexo de complexos. Né? Então, essa totalidade, né? Nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de, né, filosofia, né, economia política, esse complexo de complexos. Né? Então, nós temos Condorcet, Saint-Simon, os economistas clássicos burgueses, buscando o quê? Compreender o conjunto das relações sociais, compreender o modo de funcionamento da sociedade, né? Tentando desnudar como a sociedade funciona como nós estamos falando da burguesia, né? Como classe revolucionária que ela era, em oposição a quê? Em oposição ao feudo absolutismo. Daí a Constituição, e aí nesse sentido a constituição da economia clássica burguesa e a riqueza de um Adam Smith, possuidor, né, quer dizer, escritor de uma obra profundamente rica, né, que buscava, né, a partir de uma perspectiva burguesa, mas compreender o funcionamento da realidade, né, desnudá-la, né, em oposição aos valores do feudo absolutismo. Né? Desmontar as verdades reveladas, né, os argumentos de autoridade da nobreza e equitais. Tudo bem? Então, essa é a primeira característica central da economia política. Né? Desmontar, né, aquele edifício, né, baseado na fé, verdades reveladas, valores de autoridade, etc, etc, etc. Né? Isso passava pela filosofia, né,
iluminista e passa do ponto de vista da ciência econômica, da economia política, por homens como Smith e depois por Ricardo. Ok? Segunda característica da economia política clássica. A economia política clássica vai afirmar categorias e instituições naturais que, descobertas pelas razões, olha lá, categorias, aí a coisa começa a complicar. Naturais. Essa palavrinha complica tudo. Categorias, né, e instituições naturais que, descobertas pela razão, aí tem uma coisa legal, né? Descobertas pela razão. Mas a economia política clássica diz que elas são naturais. Sempre existem, sempre existiram, portanto sempre existirão. Escorregou no tomate. Mas tudo bem, vamos dar um desconto a eles e vamos caminhando. Então, categorias e instituições naturais que, descobertas pela razão e instauradas na vida social, permaneceriam eternas, invariáveis na estrutura fundamental. Eternas e invariáveis. Dinheiro, capital, lucro, salário, mercado, propriedade privada e etc, e tal. Banco Central. Ajuste fiscal. Arroxo e queijamos. Ok? Perceberam? Então, são essas duas características, né? Então, voltando lá, essas duas características centrais, essenciais da economia política clássica, né? Sobretudo advindas de homens. Esse cheiro está provocante e sobretudo torturante, em Smith e Ricardo, né? Então, a compreensão das relações sociais, né? A compreensão do modo de funcionamento da sociedade, tudo muito bom, tudo muito bem, sensacional, né? Desmontar o edifício do antigo regime, né? Das verdades reveladas, a fé, né? Dos argumentos de autoridade, até aí tudo sensacional. E as categorias naturais, eternas e invariáveis. Tudo bem? Pois bem, isso significa que a economia política clássica, em Smith, Ricardo, Stuart Mill, né, não expressava nada mais, nada menos do que um ideário burguês do período. Né? Ela expressava nada mais, nada menos do que o ideário burguês do período, o ideário de uma classe social que se colocava, né, em oposição, volto a insistir, né, ao edifício do antigo regime para derrubá-lo. Né? Então ela estava na vanguarda da luta social, né, na luta contra o antigo regime, né, e trazer consigo essas características centrais, né, para conduzir esse processo, né, revolucionário, burguês, né, e isso era absolutamente muito claro. Eu quero aqui fazer antes de seguir, aqui nós temos uma ilustração, né, dos nossos Adam Smith, né, é o precursor desse movimento na ciência econômica, né, e depois dele o Ricardo, né, o Adam Smith da Riqueza das Nações e o Ricardo, né, dentre outras obras, da Teoria das Vantagens Comparativas.
né? Não sei se alguém se lembra um pouco, por exemplo, da teoria das vantagens comparativas do Ricardo. Quando o Ricardo, aquela história do Ricardo de que cada nação é melhor, né? De se especializar e produzir o que tinha de melhor. Então, que vinha muito a calhar, né? Ao momento, ao contexto da Inglaterra, não por acaso ele, né? Um representante, né, dos ingleses, né, naquele contexto da Revolução Industrial, né? Então, cada um devia produzir o que tinha de melhor. Então, o Brasil, por exemplo, naquele contexto, produziu o seu cafezinho, e a Inglaterra continuava produzindo, e a Inglaterra produziu os seus produtos industriais. Então, cada um se especializar e produzir o que tinha de melhor. E daí as vantagens comparativas, né? Quer dizer, cada um manter a sua produção do que tinha de vantajoso, né? Então, se você produz então você produz só a sua banana, você tem uma vantagem enorme em produzir a sua banana, eu tenho a minha vantagem enorme em produzir a minha tecnologia de ponta, né? Então você, para que você vai produzir? Para que você vai produzir tecnologia de ponta se você não tem vantagens, não tem muita aptidão, não tem vantagens em produzir tecnologia de ponta? Então fique produzindo a sua banana, né? E eu continuo produzindo a minha tecnologia de ponta. Eu posso lhe oferecer a minha tecnologia de ponta, né? E você compra de mim a minha tecnologia de ponta, e eu compro a sua banana que você produz com altíssimas vantagens comparativas, ok? Enfim. Substituam banana por soja. Soja, né? e outras commodities, né? Como se diz hoje, né? Na época não chamavam de commodities, né? Pois bem, mas eu queria voltar um pouco e lembrar que esse contexto, né, é um contexto muito rico nessa questão, né? Na questão do papel vanguardista da burguesia, não só no campo das ciências econômicas, né? Num campo muito mais amplo isso. Vamos tomar, por exemplo, a questão da filosofia. A filosofia burguesa é ascendente, é progressista. Notemos que desde a Renascença a filosofia burguesa, né, tem esse percurso ascendente e progressista. Ou não? Galileu, Giordano Bruno, Vico, Spinoza, olha aí, gente, só coisa fina. Ou não? Sim. E o auge disso é o quê? Eu sei que eu estou sendo injusto e estou esquecendo gente, mas o auge disso é Hegel. Quando Hegel morre, e Hegel morre em 1830, e não é mera coincidência, né, exatamente com esse processo que nós vamos discutir daqui a um pouquinho, né? Quando Hegel morre em 1830, entre 1830 e 1840, né, o que nós vamos ter no campo da filosofia vai acontecer exatamente também no campo da economia política. A morte de Hegel em 1830, e entre 1830 e 1848 vai acontecer a mesma coisa. Vai acontecer na filosofia, vai acontecer a mesma coisa no campo da economia política. Mas vamos pensar, por exemplo, um pouco na filosofia, né? A partir desse intervalo, 1830 a 1848, o que nós temos no campo da filosofia? É uma descida da ladeira tremenda. A filosofia burguesa entra num processo de descendente, de decadência.
e exemplos não faltam, né? No período anterior, ela é pautada pelo humanismo, pela razão, pelo humanismo, pela dialética. E Hegel é o auge desse processo. No período posterior, pós 1848, em 30, 48, morte de Hegel em 48, por que eu estou insistindo em 48? Não? Eu creio que todo mundo se lembra, mas eu vou lembrar já, né? Pós 1848, o que a gente tem? A gente tem uma filosofia burguesa a partir de então pautada pelo quê? Pelo irracionalismo, pelo anti-humanismo, né? Pelo abandono da dialética. E aí os exemplos populam, né? Os exemplos abundam, né? Então, o que seria exemplo? Nomes? Isso, maravilha, maravilha. Né? Muito bom. Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche. A estrela da companhia, Nietzsche. E aí você entra pelo século XX e a coisa, né? O estruturalismo, né? O estruturalismo, Heidegger, né? E caminhando lá pelos anos 50, início dos anos 60, e pelos anos 60 nós vamos ter a geração de 68, né? Com Michel Foucault, né? Derrida, né? E Gilles Deleuze, e todos Lyotard, enfim, e a coisa segue. E o pós-modernismo, que é o filho, que é o bisneto, é o bisnetinho, né? É o bisnetinho lá do Schopenhauer. É o bebezinho, né? dessa turma toda. Percebe? O caminho. Professor, não tem, quer dizer que não tem uma quebra nessa linha? Em essência, a resposta? Não. Não há uma quebra. Mas voltando à questão da economia política, e por que eu estou fazendo? Por que eu fiz questão de falar da questão da filosofia? Para que vocês percebam que entre 30 e 48, olha aqui, ó. 23 morre Davi Ricardo. O que vai acontecer a partir da morte de Ricardo? Então nós temos a morte de Ricardo, a morte de Hegel, enfim. A partir de 30, nesse intervalo entre 30 e 48, é definitivamente um processo, assim como aconteceu no campo da filosofia, no campo da economia política, das ciências econômicas, da economia política, né? Nós vamos ter um processo de crise da economia política clássica. Com um elemento, com um fator gerador em comum, que é, qual é? É o processo de consolidação da burguesia como ordem, como classe da ordem. Assim como, a partir de entre 30 e 48, no campo da filosofia, a partir daí, a filosofia burguesa vai marcar um período de decadência,
né, e pautada pelo irracionalismo, né, pelo anti-humanismo, pelo abandono da dialética, né. A economia política clássica vai assimilar os economistas que virão depois de Ricardo, eles vão assimilar da economia política clássica burguesa, né, pouquíssima coisa, né, consistente. O que eles vão assimilar da economia política clássica burguesa de consistente? Pouquíssima coisa. Quase nada. Para não dizer nada. O que eles vão assimilar? Então, olha aqui, ó. A crise da economia política clássica entre 30 e 48. Primeiro elemento. A burguesia renuncia aos ideais emancipadores. Sabe aquela luta vanguardista contra o edifício do antigo regime? Igualdade, liberdade, fraternidade. Em primeiro lugar, aquela luta não existia mais, porque a burguesia não é mais vanguardista. Ela não lutava mais contra a ordem, ela era a ordem. E por que eu insistia tanto em 48? Porque 48 ela se consolida entre 30 e 48. O que aconteceu entre 30 e 48? Ela se consolidou como ordem, não foi? Ela é a ordem entre 30 e 48. Em 48 ela não é vanguarda de mais nada. Em 48 ela não quer nem ouvir falar em vanguarda. Em 48 ela quer conservar. E se precisar, ela bate a panela. Histericamente. É uma nova fantasia sexual. Nem sabe mais o que é isso. Eu não tinha pensado nisso. Então veja, a burguesia renuncia aos ideais emancipações e converte-se numa classe cujo interesse central é a conservação. Então, tudo que havia de mais avançado tudo que era mais avançado no pensamento da economia política clássica, Smith, Ricardo, ela faz o quê? Ela abandona. Ela não quer nem ouvir falar. Para começar, só para começar, Smith e Ricardo chamavam a coisa de economia política. A vulgata neoclássica, os neoclássicos, vão chamar de economia. Eles suprimem o política. O política desaparece. Ok? Então, abandono dos elementos, dos valores das conquistas anteriores. E nesse sentido, né, é importante lembrarmos que elementos do pensamento, né, da economia política clássica vão ser observados e criticados, né, mas vão ser observados, vão ser retomados e observados e analisados, vão ser tomados como observação pelo pensamento marxiano.
Marx não despreza. Ao contrário da economia, dos economistas, dos neoclássicos, da economia vulgar, aquilo que Marx chamava de economia vulgar, Marx não despreza a economia política clássica. Ele faz a crítica. O Capital tem um subtítulo que é Crítica da Economia Política. Né? É o Capital, Crítica da Economia Política. Uma crítica aguda, brilhante, né? Mas tendo um olhar para ela. A economia política, a economia chamada neoclássica, abandona por completo, esquece, né? Não olha mais para a economia política clássica. Ela herda o quê? Eu vou fazer aqui um salto para voltar depois. O que ela herda? Ela herda, olha aqui, ó. Ela herda a herança da economia política clássica para a economia é a consideração das categorias próprias do regime burguês como realidades supra-históricas. Então lembra daquela primeira característica, lembram da primeira característica, da segunda característica central da economia política clássica? A ideia de que as coisas são naturais e são eternas e são invariáveis, ou seja, elas são supra-históricas. Isso a economia política, ou melhor, isso a economia neoclássica, dita neoclássica, né? Ela herda. Elas vão dizer, a realidade é eterna, né? E não deve ser instrumento do quê? De transformação estrutural, a preço de destruição da ordem social. Se você busca transformar a ordem estrutural, as estruturas, você coloca em risco a ordem social. Você cria os caminhos para a destruição da ordem social. Então, não mexa em nada. Deixe tudo como está no lugar em que está. Então, isso, a economia chamada neoclássica, né, que vai substituir o pensamento da economia política clássica de Smith e de Ricardo, isso ela vai herdar de Smith e de Ricardo. Só isso. O questionamento da realidade, né? A necessidade de compreender a realidade, de esclarecer a realidade, de compreender o mundo, isso vai ficar a partir desses economistas chamados neoclássicos, a partir de 1848, vai ficar pelo meio do caminho. Ok? Pois bem, essa economia vai se tornar. Então, portanto, o economia política sumiu, ficou só o economia, esquece o política, esquece o política, né? Então ficou só o economia. E essa economia é uma disciplina específica, técnica e acadêmica, instrumental, voltada para a construção de modelos matemáticos. Alguém aqui, eu estou vendo muita gente jovem em idade universitária, né? Se bem que isso não é um preconceito, né? Mas a maioria...
Enfim. Não, mas com certeza muitos jovens em idade universitária. Alguém faz curso de economia ou administração? Você faz economia? Faço. Ah, tá sofrendo. Matemática, modelos econométricos. É verdade ou não? Sim, sim. A partir do terceiro semestre, principalmente, eu ainda estou no começo do curso. Agora eu estou vendo mais a parte política, conceito, vai mais para essa parte econômica, economia política. Tem alguma coisa. No início ainda tem algum verniz. Né? Depois, só modelos econométricos, né? Só modelos. Por que modelos? Vejam, por que modelos matemáticos, turma? Por que modelos matemáticos? Porque sempre modelos. Porque a realidade para a economia, não é mais economia política, porque a realidade é imutável. Existem modelos dados, construídos, né, pela lógica, por uma lógica matemática, né? E eles não podem ser, eles não precisam ser, ou não podem, ou não precisam, ou não podem, ou destruídos. Compreende? Segunda coisa, ela abandona procedimentos analíticos que partem da... olha lá, isso aqui é maravilhoso. Aliás, maravilhoso não, isso é terrível. Mas o entendimento disso é maravilhoso. Não, é terrível. Desculpem, gente, eu falei uma bobagem. Não é maravilhoso, é terrível. Mas é maravilhoso entender isso. Porque entendendo isso, a gente compreende essas baboseiras tremendas que a gente ouve e lê constantemente o tempo todo. Por exemplo, nos meios de comunicação. A mídia leitão. Né? Mídia leitão? Mesmo? Que coisa? Sadenberg agora, não? Nossa, é a coisa mais... dizem que a melhor coisa que eles conseguiram produzir... teoricamente, se aquilo é o melhor, imagine o pior. Pois bem, abandona todos os procedimentos analíticos que partem da produção. Olha que coisa interessante. A economia, essa economia neoclássica, turma, não estuda a produção. Olha que gracinha que eles são. Eles não estudam a produção. Sabe o que eles gostam de estudar? A circulação. O negócio deles é a circulação das mercadorias. Eles não estudam a produção. Por que será que eles não estudam a produção? Hein, moços e moças? Por que não estudar a produção? Talvez porque estudar a produção, porque se estudar a produção você caia, você esteja, ao estudar a produção, você esteja diante de um conhecimento indigesto, né? Como, por exemplo, os elementos da exploração do trabalho. E aí como fica? Então, ficamos na esfera da circulação, do comércio. Né? Então o que se estuda? O que a economia política clássica gosta de estudar? A distribuição, a circulação das mercadorias. A produção fica para debaixo do tapete. E aí eu vou falar de uma coisa que me é peculiar. E se você for, por exemplo, se você for historiador então, e quiser fazer isso na história,
não é história. Vou contar rapidinho uma coisa para vocês. Quando eu comecei a fazer as minhas pesquisas, uma professora numa banca de seleção, uma banca de seleção disse para mim que a minha pesquisa não era história. Na PUC. Disse para mim que não era história. Não, isso não é história. Isso é economia. Mas se eu fosse da economia, os caras da economia iam dizer assim, não, isso aqui não serve, porque isso aqui, eles não iam dizer explicitamente porque que era produção, né? Eles iam dizer que não servia também. Porque eles não querem estudar produção. Imagina, estudar setor elétrico, estudar produção. Não ia faltar água. Né? Não ia faltar água. Não ia energia. Então a história não estuda, né, a base material. Estuda cheiro, perfume, amor, essas coisas. Pois bem. Mas tudo bem. Como dizia o saudoso e muito querido professor Edgar Carones, né? O Carones dizia, ele disse isso naquela entrevista que ele dá ao Conversas com Historiadores Brasileiros. Maravilhosa entrevista que o Carones dá ao Conversas com Historiadores Brasileiros. Que ele diz assim, veja esse negócio do cotidiano, ele diz assim, veja esse negócio do cotidiano. Tudo isso é muito interessante, né? O que nós queremos saber com isso? Que as moças iam ao mapping, que a cidade tinha, que as moças iam bastante ao mapping, que não sei o quê, tudo. Ele diz assim, ele diz uma frase ali, né, na sequência que me parece extraordinária. Ele diz assim, tudo isso é muito interessante. E ele conclui, mas não é o fundamental. Voltando. A antiga expressão da economia política deslocada. Então notem, em 1890, o principal manual, esse aqui, esse cara, Alfred Marshall, esse seria considerado o Papa da economia. Marshall, em 1890, lançaria um manual de economia. Esse manual de economia se tornaria o manual de economia. E olha o nome do manual: Princípios de Economia. Olha o que aconteceu com política. O política sumiu. Isso não acontece em Adam Smith, isso não acontece em John Stuart Mill, isso não acontece em Davi Ricardo. Em Marshall, sintomaticamente, a economia política desaparece. E a coisa séria, eu não sei quanto tempo mais eu tenho, 10 minutos. 10 minutos, dá para concluir. Então veja, Marx chamariam, né, Bastiat e outros, né, os economistas vulgares, mas a economia teria nos seus principais formuladores Jevons, Menger e Walras. E esses três, né, constituiriam as principais categorias, né, dessa economia burguesa, né, chamada economia neoclássica, que se estuda hoje, né, que se estuda até hoje nos cursos de economia, e que dá origem, né, a elementos, a categorias centrais, né, do economês que nós
que nós vemos ser utilizados, né, o tempo todo, por exemplo, pelos meios de comunicação, né, e que se utiliza, né, nas universidades. Então, por exemplo, aqui Jevons, né, Carl Menger e Leon Vargas. Para a economia, propriedade privada, capital, lucro, fazem parte naturalmente de qualquer forma de organização social civilizada. E aí, uma questão que é muito importante, com ela eu quero concluir. A economia abandonou, por exemplo, a teoria do valor-trabalho. Opa! Lá em Adam Smith, em Ricardo, e depois Marx vai definitivamente trabalhar de forma brilhante com essa questão, né? A teoria do valor-trabalho era fundamental, né? Marx viria, a partir de Smith, de Ricardo, né? Trabalhar com a teoria do valor-trabalho de forma fundamental, né? Para, por exemplo, isso levaria Marx a elementos, a estudos da mais-valia, parte da teoria do valor-trabalho, de Smith, de Ricardo. Né? Agora, a economia neoclássica, ela abandona a teoria do valor-trabalho e ela parte para uma outra teoria do valor. O valor para a economia neoclássica não vem do trabalho. O que em Smith e Ricardo já estava posto, que depois Marx iria trabalhar também com a teoria do valor-trabalho. A teoria neoclássica vai trabalhar com a teoria da utilidade marginal. O que é a teoria da utilidade marginal? Essa coisa extraordinária, essa coisa genial. Vamos dar uma olhadinha nisso. A teoria da utilidade marginal, da utilidade, valor-utilidade, que também é chamada de teoria da utilidade marginal, é a generalização do caso das mercadorias que não se ajustam às oscilações da procura, cujo preço é formado pelos compradores no sistema de leilão especulativo. A ideia básica é de que todo consumidor sabe quanto vale a mercadoria para ele. Vou mostrar isso para vocês. Aqui, ó. O valor que atribuímos aos produtos depende da quantidade que podemos ter dele. Então não é o trabalho socialmente necessário incorporado ao produto que determina o valor do produto. Esquece isso. Esquece. É o valor que atribuímos aos produtos. O valor que nós, então parte do comprador. Esquece o trabalho. Não, professor, mas eu aprendi aqui no partido, a teoria do valor do trabalho. Esquece. Não, professor, mas eu aprendi aqui no partido. Não, esquece. Não, professor, não vou esquecer. Não, por enquanto. Só por enquanto. É o valor que atribuímos aos produtos que depende da quantidade que podemos ter dele. É quanto você atribui. É o subjetivo. É isso. Quanto maior for a quantidade, menos o valor. Vamos pegar o exemplo de canetas. Canetinha. Canetas. Então, se você tem uma caneta... Puta merda. Desculpa, expressão pouquíssimo acadêmica. Mas, como diria meu avô siciliano, você tem uma caneta? Caneta é um negócio uma caneta é um negócio extraordinário para você. Ok? Agora, se você tem duas canetas, uma segunda caneta, ela pode até falhar um pouco, eventualmente e tal, mas já é uma segunda caneta. Então, já tá. Se tiver a terceira caneta,
Essa é a caneta. Se tiver uma quarta caneta, porcaria de caneta. Tiver 5 canetas, então 6 canetas. Deu para entender? Quanto maior for a quantidade, menor o valor. Ok? E tem um outro problema. Essa teoria acredita também que os custos de produção são crescentes, ela acredita que os custos de produção são sempre crescentes. E aí, ela está generalizando a questão dos custos de produção, por exemplo, da agricultura, para todos os custos de produção de todos os produtos, por exemplo, produtos industriais. Ela generaliza. Então, por exemplo, você imagine que na agricultura, se você produzir café, uma primeira área de produção de café tem um custo. Uma segunda área de produção de café, se você precisar produzir esse café com os pés de café mais próximos, se você precisar adubar mais, se você precisar usar mais mão de obra, mais trabalho humano, etc., você vai ter maiores custos. Isso vai subir um pouco mais o custo da sua produção de café. Ok? Isso é até verdade. Mas isso é verdade para quê? Isso é verdade para uma determinada situação de um produto, de um determinado produto agrícola. Mas isso não é verdade generalizadamente. Então, por exemplo, automóvel. Imagine que a GM, estou chutando, não é propaganda de nada, que a GM faça lá 10 mil automóveis. Ela tem um custo. Se ela for fazer mais 10 mil automóveis, ela dobra o custo dela de automóvel para produzir os automóveis. Ela vai precisar comprar o dobro de máquinas para produzir mais 10 mil automóveis? Vai. Ela vai precisar dobrar o número de funcionários da contabilidade lá do escritório? Não. Ela vai precisar dobrar tudo? Não. Porque na indústria tem um troço chamado ganho de escala. Diria meu avô siciliano, cáspita. Essa teoria tem um furo tremendo. Tem ganho de escala. Essa generalização da agricultura não funciona. Funciona para alguns produtos agrícolas em casos específicos. Mas não para tudo. E outra coisa, ela também não funciona, porque parte do pressuposto de que você, ela não é subjetiva, ela parte do pressuposto de que você que compra, porque parte do quê? Olha lá, quanto maior for a quantidade, menor o valor. O valor que nós atribuímos, Então ela parte do pressuposto de que você, comprador, é absolutamente consciente. Consumidor. Você consumidor. Você que compra, que é um consumidor, é absolutamente consciente. Você sabe tudo que você quer comprar, quando, como, de que jeito, que característica, o preço, que hora, que lugar, e mais, que a publicidade não tem nenhuma influência sobre você. E nós sabemos, muitas pessoas já balançaram a cabeça aí. Nós sabemos muito bem que isso não é verdade.
que as pessoas não fazem compras absolutamente conscientes. Ok? Nós falamos sobre o quê? Né? Nós falamos sobre a trajetória, né, de vulgarização da economia política para a economia neoclássica, né? E eu estou terminando aqui demonstrando um dos exemplos, né, de uma das teorias da economia neoclássica e como uma dessas teorias neoclássicas, né, ela tem muitos pontos fracos, né? E esses pontos fracos, né, advém do fato, nesse caso, por exemplo, advém do fato, né, da teoria do valor utilidade, né, ser uma alternativa extremamente inconsistente à teoria do valor trabalho, que se inicia com os economistas clássicos burgueses Smith e Ricardo, né, e que Marx depois viria de forma brilhante aprofundar, né, e desenvolver no interior da sua obra. Ok? Eu agradeço muito, e a gente discute um pouquinho essas ideias e outras a partir de agora.